Muito boas tardes, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, cumprimentar o professor Dr. António Costa e Silva, agradecer a sua disponibilidade por vir a esta comissão, também para falar no sentido daquilo que é a faceta relativa à recuperação económica e social do país e cujas medidas é preciso implementar. Nesse sentido, nós temos uma grelha de tempos que se inicia com uma intervenção inicial do Sr. Professor, num período que rondará os 8 minutos. Posto isto, haverá uma primeira ronda de questões, que cada grupo parlamentar tem o direito de 4 minutos para colocar as questões que entender, e o Sr. Professor terá um período de 12 minutos para responder a essas mesmas questões. Haverá, seguidamente, uma segunda ronda, onde cada grupo parlamentar tem o período de 2 minutos e encerramos com uma intervenção inicial, final para resposta do Sr. Professor de 6 minutos. Posto isto, e sem mais delongas, eu daria a palavra ao Sr. Professor António Costa e Silva, que cumprimento mais uma vez, no sentido de vir, neste período inicial de 8 minutos, dizer a esta Comissão o que tem para dizer relativamente ao seu objeto e às medidas de recuperação que o país necessita de implementar. Sr. Professor, muito boa tarde. O microfone é seu, a palavra é sua, 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. É um prazer estar aqui nesta comissão eventual de acompanhamento das medidas para responder à pandemia e à recuperação económica e social. Como se sabe, o país está confrontado com uma crise muito grave, muito difícil, não só em termos da pandemia, mas também sobre a crise económica e social. Em relação à pandemia, eu não sou nenhum especialista, nem tenho competências na área médica e de epidemiologia. A única questão que eu queria suscitar é que é muito importante depois fazermos o balanço de todo este processo de resposta à pandemia, porque a pandemia confrontou as instituições democráticas com novas vertentes no que concerne ao seu funcionamento. Estamos a enfrentar uma crise que exige respostas que envolvem também a mobilização do saber acumulado pela sociedade portuguesa. Foi muito importante a ligação da decisão política e da discussão parlamentar também à opinião dos especialistas e dos cientistas, e eu penso que em termos de futuro, sobretudo para gerir as novas crises que o país poderá enfrentar, quer na pandemia, nas alterações climáticas, no abastecimento de energia, em tudo aquilo que concerne às ameaças dos ataques cibernéticos e do que concerne aos ataques digitais, é extremamente importante, portanto, retirar ilações de todo este processo e configurar, digamos, uma espécie de gestão estratégica das respostas futuras, porque isto tem a ver com as nossas vulnerabilidades, que é necessário identificá-las e é também necessário gerir os riscos. E eu penso que, desse ponto de vista, a pandemia suscitou uma resposta daquilo que considero que é, digamos, o âmago do funcionamento do sistema democrático. No fundo, é um vértice que tem que é um triângulo com 3 vértices. No primeiro é a questão da luta política, o segundo a decisão política, e o terceiro, que nunca podemos esquecer, que é a faculdade de produzir bens coletivos e de promover o bem comum. E, portanto, esta interseção entre estes 3 eixos é muito importante, e eu penso que quer o Parlamento, os diferentes partidos políticos foram capazes, independentemente da luta política e da pluralidade de opiniões, que é muito importante, encontrar plataformas para a decisão política e depois isso reverter a favor da produção do bem comum, da minimização dos riscos e da minimização do número de mortes. Podemos ter diferentes opiniões sobre isso, mas eu penso que esse aspecto é vital em termos de futuro para nos ajudar a preparar melhor o país, termos centros de resiliência e encontrar respostas ao nível da gestão das próximas crises e, sobretudo, da sua gestão estratégica. E, portanto, há questões que foram suscitadas pela pandemia, como a organização da informação, a capacidade de processar a informação, gerir o conhecimento, mas também gerir o desconhecimento, ter, por vezes,
a capacidade de decidir em cenários de racionalidade limitada e quando há alguma ignorância sobre as variáveis e sobre as incógnitas e mesmo assim ter que se fazer face ao problema. Eu penso que tudo isso é uma experiência rica que o país tem acumulado, evidentemente com decisões positivas, com erros, com omissões, mas também com respostas muito importantes que não devemos deixar de considerar, e eu penso que esta Comissão também é muito importante para acolher esse aspecto. A segunda parte, sobre a questão da recuperação económica e social, nós não podemos esquecer que o país está confrontado com uma crise profunda a esse nível. O ano passado o nosso PIB caiu cerca de 7,6%. Para termos uma queda similar temos de recuar até 1928. Temos cerca de 430 mil pessoas desempregados, inscritos nos centros de desemprego e que, portanto, poderá ser um número que até será maior do que esse na realidade. Temos cerca de 27% das nossas empresas que têm capitais próprios negativos, isto é, estão à beira da falência, e descobrimos nos últimos estudos que nós temos cerca de 1 em cada 5 portugueses que estão no limiar da pobreza. E, portanto, se a crise é grande, eu penso que com os instrumentos financeiros que existem e a vontade e mobilização das diferentes forças políticas é possível construir uma plataforma para responder, e não podemos ignorar nunca, independentemente da luta política e da competição, que temos que encontrar respostas para as pessoas e para as empresas e para as famílias. No que concerne a essas respostas, queria distinguir o curto prazo daquilo que é o médio e longo prazo. Portanto, o meu trabalho ao nível da preparação do documento da visão estratégica tem mais que ver com o médio e longo prazo, mas a curto prazo as medidas que foram elencadas foram sobretudo para proteger o emprego, que é uma questão fundamental. Temos que proteger o emprego e simultaneamente ajudar as empresas. E desse ponto de vista, as medidas que foram postas em práticas, as linhas de crédito, as moratórias, que no fundo são uma suspensão de dívida ou adiamento da dívida, os layoffs simplificados, o apoio à retoma, essas medidas foram implementadas. Elas tiveram um impacto na própria subida da dívida do país no ano passado. A dívida do país no ano passado subiu cerca de 20 mil milhões de euros, já vamos na casa dos 133% da dívida em relação ao PIB. Nós nunca podemos esquecer a dívida. Se as pessoas consideram que isso é uma espécie de espada de Damocles que impende sobre o desenvolvimento económico do país, porque a dívida será paga sempre no futuro, temos que ter cuidado em evitar que ela seja ainda mais ampliada, mas simultaneamente existem as respostas que estão a funcionar. Dos meus contactos com os diferentes agentes e sobretudo os agentes económicos, portanto, os pontos centrais que eles colocam, reconhecem a vontade das autoridades a implementar as medidas e a resposta, mas simultaneamente alertam para 2 pontos que são muito importantes. Certos setores é muito difícil as medidas chegarem ao terreno, e a segunda é a necessidade de simplificar os mecanismos e a burocracia associada. Eu sou sempre favorável a que nós temos sempre que assegurar transparência, prestação de contas, integridade em todos os processos, mas não podemos ter também processos excessivamente burocratizados que impeçam, digamos, que essas medidas cheguem ao terreno. E eu penso que é na conjunção de todos estes aspectos que é muito importante trabalhar e ver como aumentar essa capacidade de resposta. Portanto, isto é o que está-se a passar a curto prazo. Evidentemente, temos muitas empresas na situação limite, muitas que desapareceram, outras que eventualmente vêm a ser criadas, mas a questão crucial que nós temos que ver para o futuro, e eu penso que aí é, digamos, o âmago do problema que temos que defrontar, é reconhecer claramente nos últimos 20 anos o nosso crescimento económico tem sido anémico, apesar da recuperação que existiu nos anos anteriores à pandemia, da ligeira recuperação, ela já foi engolida pela crise, e nós, no fundo, neste século, temos o nosso PIB per capita, comparado com o PIB per capita médio da União Europeia, oscila cerca de 30% a 40% inferior à média europeia. Nem sequer em relação ao topo da Europa, é em relação à média europeia. E eu penso que isso mostra que temos que identificar aquilo que tem travado o desenvolvimento da economia e, no fundo, mexer nas alavancas essenciais que podem mudar o paradigma económico do país no futuro. E essas alavancas essenciais, a meu
meu ver, são 3 ou 4 que são absolutamente incontornáveis. A primeira tem a ver com as competências e com as qualificações. Temos que continuar a apostar nas competências e qualificações. Ainda somos um dos países na União Europeia que tem a percentagem da população ativa que termina o ensino secundário, que é dos piores registros que temos na União Europeia. Portanto, temos que melhorar isso substancialmente nos próximos 10 anos. O segundo, o nível de capital por trabalhador nas empresas portuguesas é muito baixo. Temos um problema de capitalização das nossas empresas e eu penso que o Plano de Recuperação e Resiliência já tem instrumentos e tem componentes relativamente a isso. Podemos discutir se é mais ou menos. Foi aquilo que o Governo determinou e eu penso que é importante começar a trabalhar aí. Também tem uma componente muito importante em termos das qualificações e das competências que é preciso atalhar. E o terceiro, que é extremamente importante, é o ecossistema de inovação. Eu defendo que o país só vai superar a crise em que está, a crise económica, a crise social e, portanto, de gerar riqueza. E isso é o aspecto central, como gerar mais riqueza e depois distribuí-la de forma mais justa, mas a questão de maior geração de riqueza só se poderá fazer através de um modelo de desenvolvimento que assente na inovação tecnológica. E por isso é que o papel das universidades, o papel dos centros de investigação, o papel dos politécnicos é importante. Existem ecossistemas de inovação que funcionam no país e a área das ciências da saúde é um dos exemplos que é extremamente importante capitalizar e depois desenvolver no futuro, mas esse ecossistema de inovação é crucial para o futuro. E o último ponto é a gestão. Eu penso que nós temos que melhorar muito ao nível da gestão, não só das administrações públicas, mas também das próprias empresas, porque 30% a 40% da diferença de produtividade que o país registra quando se compara com os melhores do mundo tem a ver com deficiências na gestão. E nós sabemos que empresas bem geridas têm maior volume de negócios, integram as novas tecnologias de informação, integram doutorados, integram a inovação e, portanto, são mais sustentáveis para o futuro. E tudo isto tem que se fazer, obviamente, sem nunca esquecermos que estamos sentados sob uma crise climática e ambiental sem precedentes na história da nossa espécie nos últimos milénios e, portanto, é preciso fazer tudo alinhado com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu, apostar na transição energética, diminuir a nossa dependência dos combustíveis fósseis e, portanto, proteger o capital natural e a biodiversidade, porque isso é o nosso seguro de vida neste planeta. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos então ao início da primeira ronda. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado André Pinotes Batista, por favor, 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar na sua pessoa para saudar todos os colegas e, muito particularmente, deixar uma palavra ao professor António Costa e Silva, para quem Portugal fica obrigado. Obrigado na dimensão do Tratado da Gratidão, obrigado pela forma comprometida, com que se empenhou e desinteressada do ponto de vista pessoal, com que deu este contributo enorme à nossa sociedade. Isto é um plano de recuperação e resiliência que assenta numa visão estratégica que teve muito do seu contributo e que nos ajudou a nortear um conjunto de reflexões e de mudanças de paradigma que já elencou ao nível da saúde, da segurança e na segurança num conceito mais amplo, evidentemente, do ambiente, da conectividade digital, da natureza do trabalho, da natureza das próprias relações humanas que foram tão transformadas por esta pandemia. Mas, ao mesmo tempo que sabemos que estamos perante um desafio enorme, é um desafio que tem também, bem definido no tempo, a sua execução. Nomeadamente, nós até 2026 temos que ter executado o maior projeto e o maior programa de apoio de fundos comunitários. Eu gostaria de contextualizar nesta medida também para ter uma dimensão pedagógica para quem ainda não conhece, que nós estamos aqui a falar de 13,9 mil milhões de euros de subvenções, 2,7 de empréstimos, num total até de 2021 a 2030 de 61 milhões de euros. Mas para que possamos ter uma noção da grandeza deste investimento, da grandeza do que estamos a tratar, a média de execução nos últimos anos tem sido de 3 a 13,5 mil milhões de euros. E, portanto, aquilo que aqui temos, com 6,8 mil milhões de euros por ano, que é o valor de que estamos a tratar, será neste macrocontexto o dobro da maior execução de sempre. Isto diz-nos bem da dimensão e da magnitude deste desafio.
nós temos simultaneamente que ser céleres, ser objetivos, mas nunca nos desfocar dos objetivos estratégicos e do horizonte que foi fixado e num compromisso que sublinhou e que saúdo de diálogo interpartidário, de diálogo entre a sociedade e as diversas entidades que a compõem para que o possamos fazer e triunfarmos como país. E eu permitia-me, destacando os pilares da resiliência, da transição climática, da transição digital, as várias componentes, as várias reformas, os vários investimentos, eu permitia-me de sublinhar que a estrutura de governação que foi apresentada é uma estrutura de governação e na qual o senhor professor, felizmente, tem um papel de extremo relevo, nomeadamente como Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento. É uma estrutura que nos permitirá, ao nível da governança, escrutínio, e isso é fundamental e foi elencado por todas as forças partidárias, mas também interdisciplinaridade, o envolvimento de vários setores da sociedade civil, de várias estruturas, de várias entidades desconcentradas com experiência em múltiplas áreas, e tudo isto norteado, obviamente, para operacionalizar e para concretizar. Mas muito importante era dar nota de que Portugal foi o primeiro país a submeter o seu PRR. E não o dizemos por ser o grupo parlamentar do Partido Socialista que suporta o governo atualmente. Dizemos porque num quadro macro-europeu, e era nisto que queria também colocar a minha principal questão, consideramos que não só Portugal, e aqui eu queria despartidarizar a questão, Portugal deu um excelente exemplo, mas colocou-se também como uma forma de pressão saudável sobre os diversos Estados-membros para poderem também ratificar, desenvolver e dar sequência o mais depressa possível. E, Sr. Professor, sobre esta matéria eu gostaria também de o ouvir e gostaria também de perceber, porque é importante que as pessoas percebam, quer na resposta à pandemia, quer na recuperação e nesta resposta deste plano de recuperação e resiliência, que nós não estamos sozinhos, que existe uma União Europeia que soube estar atenta aos sinais e, com todos os seus defeitos que tem, percebeu que não voltaria a ter a confiança dos cidadãos se não tivesse respostas concretas. E com isto finalizava, deixando-lhe uma vez mais um grande agradecimento em termos de contributo cívico e dizer que o Parlamento e esta Comissão em particular, todos os senhores deputados e o seu Presidente, também faremos a nossa parte no escrutínio do maior desafio para a nossa história. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Filipe Roseta, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o professor António Costa e Silva. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui conosco para tentarmos ver como é que o país consegue sair desta crise. Eu queria, como já uma vez já lhe disse, para mim a questão dos números é objetivamente mais importante do que qualquer outra coisa, portanto eu olho para os números e não para princípios e estratégias, porque os números traduzem princípios e estratégias e às vezes as pessoas falam em princípios e estratégias que não estão traduzidas nos números. Portanto, resumindo e concluindo, nós temos 16 mil milhões, 16.644 milhões, e destes 30%, cerca de 30% é obras públicas. Portanto, objetivamente, isto é um enorme programa, um enorme pacote de obras públicas. 3 mil milhões para a habitação, 1.000 milhões para a mobilidade de Lisboa e Porto e 700 milhões para infraestruturas. E, portanto, estes 4.667 milhões para obras públicas é o dobro da questão do digital, não é? Que o professor coloca tanto enfoque e bem, e na questão da competência das pessoas, portanto, eu queria alertar para isto, mas acima de tudo eu quero pedir a sua ajuda objetiva, porque já percebi que pode ter aqui um papel importante em conseguirmos ter o escrutínio destas obras públicas, particularmente nestes 3 mil milhões para a habitação, porque efetivamente já pedimos várias vezes ao Ministro como é que isto vai ser gasto. Portanto, o Ministro era obrigado por lei a fazer um Programa Nacional de Habitação há um ano atrás, já devia ter entregue, já devia estar aprovado no Parlamento, mesmo independentemente disto tudo, e não temos esse programa. E ainda por cima, os números que vão saindo cá para fora são contraditórios, porque dizem que vão ser 26 mil fogos, mas depois, na verdade, já percebemos que e que vão ser todos os municípios, mas já percebemos que todos os municípios é muito mais do que 26 mil fogos, portanto, nada disto é claro para nós, é objetivamente opaco. E a única coisa que nós temos, depois já temos pedido muitas vezes ao Ministro insistentemente que nos dê um programa para perceber como é que estes 3 mil milhões vão ser gastos, que não temos. A única coisa que nós vamos tendo é as coisas que vão saindo de município a município, mas nem sabemos quem é que vai ser aviado primeiro, por assim dizer. Dá-nos ideia, pelo relatório de discussão do primeiro direito, que são os 6 primeiros municípios que lá estão, que eles próprios já consomem uma parte significativa deste valor, mas tudo isto para nós é opaco, portanto é mesmo um apelo à transparência que eu lhe peço que, por favor, faça pressão com o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, que lance cá para fora o Programa Nacional de Habitação, ou que nos diga como é que vai gastar estes 3 mil milhões. Neste momento, aquilo que temos, os poucos dados que temos é que são obras públicas, na parte da habitação, o valor relativo
por metro quadrado é 790 euros por metro quadrado, que é muito pouco, portanto, este discurso das competências e das pessoas dá-nos ideia que vão tentar, que é o que se faz desde o século XIX, absorver o desemprego com as obras públicas, mas é um desemprego muito, são 700 euros por metro quadrado à partida, é um valor baixo, portanto, vão ser, não é propriamente umas obras feitas com princípios de sustentabilidade, produção energética, nada disso, portanto, estamos a falar de um valor baixo. E arriscado, como já vimos em 2008, era onde estavam a bater estes valores e era arriscado. Portanto, ajude-nos, por favor, a fazer isto. A única coisa que aconteceu até agora foi extinto o Conselho Consultivo do IRU, que era um instituto que supostamente devia dar apoio técnico à elaboração deste programa, porque em teoria vai haver outro Conselho Consultivo, mas foi extinto um sem ter sido ainda criado o outro. Portanto, nós estamos muito preocupados e é esta a minha quero transmitir isto porque sei que vai ter uma presença nesta sequência, acho que é normal e é justo que estejamos preocupados, porque realmente o que se passa aqui é opacidade, não é transparência. Portanto, o digital começa na própria implementação do programa e nós queremos saber o que é que são estes 3 mil milhões e como é que eles vão ser gastos. Também sei que esta questão da análise do custo-benefício das obras é uma coisa que, quando o Governo tentou fazer a alteração do Código dos Contratos Públicos, tentou acabar com isto. Eu sei que tem uma opinião sobre isto, gostava que elaborasse um pouco qual é que vai ser o seu papel para garantir que esta análise do custo-benefício das obras é feita, para que obras é que vai ser feita, como é que isto vai acontecer. E pronto, e alertar também para a questão da cultura, já agora, portanto, realmente apareceu a parcela da cultura, como a recomendação do Parlamento Europeu dizia que era 2% para a cultura, mas, mais uma vez, 150 milhões é para obras na cultura, não é para as pessoas da cultura, ao contrário do que a própria resolução do Parlamento Europeu diz, é que o setor é muito afetado e a ideia é haver encomenda para as pessoas continuarem a trabalhar, continuarem a criar, continuarem a produzir. Portanto, estes 2% para a cultura, na resolução do Parlamento Europeu, da qual eu recomendo objetivamente a leitura, porque é uma belíssima resolução aprovada por unanimidade no Parlamento Europeu, a dizer que todos os países deviam pôr 2% para a cultura, era para as pessoas, não era para obras públicas. Acho ótimo que façam a reconversão de 46 edifícios, bem precisam, estão a cair de podres, mas as pessoas, mais uma vez, quer dizer, está lá escrito cultura, mas é para obras públicas outra vez. Portanto, peço a sua ajuda, sei que acredita naquilo que está a dizer, mas por favor, veja-me que isto se traduz em números e que não são só princípios e estratégias e, portanto, vamos contar consigo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Passamos a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor, 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar o professor António Costa e Silva e agradecer a presença aqui. Dos vários assuntos que falou na intervenção inicial, se calhar gostava de sublinhar 2 deles que nos parecem, neste momento, particularmente importantes e que o professor António Costa e Silva também sublinhou. O primeiro é óbvio e incontornável, é a questão da saúde. Enfim, no meio de uma pandemia é incontornável nós reconhecermos que o Serviço Nacional de Saúde é realmente uma resposta das mais importantes que nós temos instalada no nosso país e que merece, por isso, não só investimento para fazer a recuperação de um ano, 2 meses, portanto, ainda se vai prolongar, de combate à pandemia, mas também recuperar e reforçar o Serviço Nacional de Saúde, enfim, para além da pandemia, porque já existiam, obviamente, muitas dificuldades antes da pandemia e áreas em que era preciso investir no Serviço Nacional de Saúde por debilidade de capacidade de resposta. Agora, mas, por exemplo, nós vamos ver o PRR e vemos destinado ao Serviço Nacional de Saúde 1.383 milhões de euros. Isto é qualquer coisa como 10% do orçamento anual do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, para a bazuca também não é grande bazuca. E depois vamos também ver onde é que se propõe gastar estes 10% do orçamento anual do Serviço Nacional de Saúde e muitas destas propostas ou destas medidas nós já as vimos anunciadas em orçamentos de Estado anteriores. Quer dizer, os equipamentos para hospitais que vêm em orçamentos de Estado desde 2016, nós suponhamos que quando os hospitais vêm inseridos em orçamentos de Estado em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, os equipamentos também estivessem já consagrados nesses orçamentos de Estado. Ou, por exemplo, o Plano Nacional de Saúde Mental, que já veio consagrado
em 2020 e agora volta a estar em 2021. A questão dos MCDTs, meios complementares de diagnóstico e terapêutica para os cuidados de saúde primários, já estava em 2020 previsto até uma verba específica para o reforço da chamada resolutividade dos cuidados de saúde primários através da aquisição e equipamentos de MCDT, etc. E, portanto, muito disto é assim repetido de orçamentos de Estado anteriores que não foram cumpridos, que não foram executados, pelo menos nestas matérias, e portanto agora vem novamente assim um novo plano para dizer, bem, nós não fizemos em 2016, vamos fazer agora num PRR, não fizemos em 2018, vamos fazer agora no PRR, mas parece que provavelmente acrescenta pouco àquilo que era o investimento necessário. Portanto, aquilo que eu gostava de perguntar é se não acha que, principalmente do ponto de vista da saúde, e do Serviço Nacional de Saúde em particular, se não teria sido possível ter aqui não só uma verba, mas também um programa mais ambicioso, que não fosse apenas, na verdade, recuperar várias propostas que já vieram em Orçamento do Estado e que não foram executados. E depois, para terminar, sobre a questão da crise social, que o professor António Costa e Silva referiu, e muito bem. É verdade que nós, no país, continuamos a ter 1/5 das pessoas em situação de pobreza ou em risco de pobreza. É verdade que isso está muito ligado aos baixos salários, ao desemprego, à precariedade. E é verdade também que a crise social provocada pela pandemia só pode agravar estas situações dos mais frágeis da sociedade. Não compreendemos por isso porque é que o governo português e o Estado português continua a ser dos que menos gasta na resposta social à pandemia. Não somos nós a dizer, quer dizer, é o Eurostat, é o Eurostat da OCDE, é o próprio FMI, enfim, não faltam em comparações estatísticas a mostrar que, em percentagem do PIB, Portugal foi dos que menos alocou na resposta à pandemia. Em concreto, na resposta social, de proteção de emprego, etc. E de proteção das pessoas. E por isso gostava também de lhe perguntar sobre isto, se não acha que numa situação de absoluta crise, que é um tripé, crise pandémica, social, e vou terminar, e económica, se não deveríamos estar neste momento a investir mais nas pessoas e olhar menos para o déficit. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, PCP, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentava o Dr. Costa e Silva, agradecia também os contributos que nos trouxe. Evidentemente, nós concordamos que esta pandemia, se teve algum mérito, foi de expor de uma forma exemplar e irrenunciável aquelas que são as debilidades do nosso país, desde logo da sua capacidade produtiva, dos níveis de dependência muito grandes em vários setores, não só nos setores produtivos, mas em outros também, a importância que os serviços públicos assumem, em particular o Serviço Nacional de Saúde, demonstrou que a tese de que tínhamos demasiados funcionários públicos nunca fez, e agora ainda menos, demonstrou como o trabalho é um elemento estruturante da organização da sociedade, como a valorização e o tratamento que se dá aos profissionais é também uma dimensão de maior. No entanto, apesar de serem tão óbvias estas conclusões e de se terem generalizado a compreensão de alguns dos problemas estruturais do nosso país, depois, do ponto de vista da solução, não tem aparecido um contracorrente. Ou seja, se até no discurso ou na narrativa existe alguma crítica do caminho prosseguido, a verdade é que depois, no concreto das medidas propriamente ditas, elas não se revelam. Um exemplo é a questão da desindustrialização. Fala-se disso, critica-se isso, mas depois, do ponto de vista das medidas concretas que temos visto, à pala de um outro eixo obrigatório, que é a descarbonização, damos passos atrás. E, portanto, há aqui contradições, a nosso ver, insanáveis, e que aprofundam problemas estruturais do nosso país e, portanto, assim é difícil de ultrapassar.
Claro que é também incontornável o conjunto de instrumentos a que estamos vinculados e que também nos impedem de romper com algumas destas opções do passado. Claro que é um impedimento que é auto-infligido também, porque nem todos os países estão a aceitar propriamente esse tipo de opções. A nosso ver, e era isso também que eu gostaria de questionar, era de forma que o plano e a atuação, as opções do Governo para a frente poderão ir ao encontro dessas prioridades, nomeadamente àquilo que se refere aos grandes problemas nacionais, à questão dos salários, não é? do poder de compra, que é também um vértice em que se tem que incidir, a questão da produção nacional, sobretudo em setores básicos como a alimentação, mas também, e isso em momentos mais frágeis do ponto de vista económico e social, também tem um peso importante, como a questão da energia, dos transportes, mas ao mesmo tempo ao nível dos serviços públicos, porque a verdade é que existe um grande investimento. Agora, não se consegue vislumbrar que esse investimento vá ser naquilo que realmente faz falta, que neste momento é carreiras, valorização, contratação de novos profissionais para carreiras e setores que dentro de anos vão estar completamente despovoados porque existe um investimento muito grande e isso não se encontra neste plano e parece-nos que é uma questão mesmo fundamental. Haveria muito mais outras questões, nomeadamente sobre os setores estratégicos, mas não teremos oportunidade neste momento para ir tão aos concretos, por isso eram só estas apreciações e estas questões que deixava. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Damos por concluído o período de questões relativas à primeira ronda. Passo a palavra ao Sr. Professor Costa e Silva para responder. Tem um período de 12 minutos para as respostas. Sr. Professor, por favor, a palavra é sua. Ok, muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, sobre as primeiras questões do Sr. Deputado André Batista, do PS, eu penso que traçou muito bem o quadro de instrumentos que nós temos. Essa é uma grande preocupação. Nós não podemos esquecer que temos ainda o PT 2020, há cerca de 11 mil milhões de euros ainda por executar nos próximos 2 anos. Depois temos o PRR com 16,7 mil milhões e depois há o quadro financeiro plurianual. E o Sr. Deputado levantou aí muito bem a questão da articulação entre estes instrumentos e elencou a nossa capacidade de execução. O máximo que nós conseguimos por ano vai até 3.500 milhões de euros por ano. Nós vamos ter mais do dobro e, portanto, desde o documento inicial da visão estratégica foi um facto que eu suscitei. Penso que a nível do Sr. Primeiro-Ministro existe muito essa sensibilidade e a assunção de que é preciso mudar o modelo de execução. É por isso que defendo um modelo que obviamente tem que estar centralizado e na dependência do Sr. Primeiro-Ministro para as opções estratégicas e para aquilo que se vai fazer, mas tem que também ser um modelo descentralizado o mais possível e envolver diferentes atores que são muito importantes para a execução do plano. Desde logo na parte das políticas sociais, com todos os intervenientes e atores que trabalham nessa área. Na parte da saúde é muito importante o envolvimento, portanto, dos atores nessa área. É muito importante envolver os atores no território, sobretudo as CCDRs, as autarquias, as comunidades intermunicipais. Não podemos esquecer as empresas e as associações empresariais e também não podemos esquecer as universidades, politécnicos e centros de investigação. E eu penso que se trabalharmos de cima para baixo e de baixo para cima, sempre considerando que de facto estamos numa crise monumental e penso que o que nos une a todos é encontrar respostas
para esta crise grave e fazer com que o país avance, e é nesse sentido que eu penso que teremos que trabalhar. As questões que a senhora deputada Filipa Roseta suscitou são interessantes. Portanto, a preocupação sobre as obras públicas é claramente algo que está em cima da mesa e, portanto, aqui é evidente que eu não tenho aqui nenhuma responsabilidades executivas, porque o PRR foi preparado pelo Governo e como compete, aliás, e como é óbvio, e, portanto, as verbas alocadas foi a solução final que o Governo encontrou. Nós temos que provavelmente trabalhar a partir daí. E sobre a habitação, o que eu posso dizer ao nível da Comissão Nacional de Acompanhamento, e na Comissão Nacional de Acompanhamento é uma comissão que é independente do Governo, tem cerca de 10 personalidades que são independentes, mas especialistas das diferentes áreas, e estamos a procurar que, por exemplo, na questão das obras públicas, haja especialistas que possam fazer o seguimento de tudo o que é executado e, no fundo, de promover uma plataforma de discussão e mesmo de negociação democrática com os vários atores e, eventualmente, com o próprio Parlamento, se o Parlamento assim o entender. O Parlamento é a casa da democracia, é o centro nevrálgico do funcionamento de todo o sistema e, portanto, há aqui um respeito imenso pelos partidos e por esta interação que é necessário fazer. Nós ainda não sei, em termos da Comissão Nacional de Acompanhamento, como é que vai ser o sistema. O que tenho defendido, e penso que isso é completamente apoiado pelo Sr. Primeiro-Ministro, é termos esta comissão independente que pode, no fundo, construir parcerias sociais, isto é, pegar nos parceiros, pegar nas várias representações e tentar que as visões dos atores sejam reproduzidas na própria execução. E isso eu penso que vai ser difícil, mas nós vamos tentar fazer, exatamente, por exemplo, para que o programa que tem a ver com a habitação seja também o mais transparente possível. Eu penso que, de facto, nós temos um problema de habitação social no nosso país. Nós não podemos esquecer os níveis de pobreza que vão aumentar com a pandemia e, portanto, as políticas sociais são absolutamente vitais. Eu acho que é uma característica da civilização não deixarmos ninguém para trás e atender a essas pessoas. E nós discutimos muito e bem no nosso país a demografia, portanto, o envelhecimento, a questão de fazer face a isso, mas nós não podemos esquecer os quase 2 milhões de portugueses que vivem na pobreza e que merecem ser requalificados e merecem encontrar um caminho. Eu penso que isso é distintivo da civilização e temos que trabalhar a esse nível. Por outro lado, aquilo que a senhora deputada Filipa Roseta suscitou em termos da sustentabilidade energética, eu penso que isso é absolutamente essencial. Nós não podemos construir edifícios baseados na pobreza energética, edifícios que, no fundo, vão contribuir para piorar as soluções energéticas e não para as melhorar. E eu penso que isso é uma assunção de base e estou certo que o próprio Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação estará alinhado com isso e, da minha parte, como sempre, é tentar agregar vontades e fazer com que as coisas funcionem. Estou totalmente de acordo em relação ao comentário que fez da cultura e dos 2% que deveriam ser atribuídos à cultura. Eu penso que a cultura é o que distingue um país e nós não podemos esquecer que nós somos um país universalista e somos um país que tem grandes plataformas de criação artística. Lisboa é uma cidade que não é só europeia, é uma cidade europeia e africana, é uma cidade europeia e sul-americana, é uma cidade europeia e asiática. Eu penso que a cultura não só é um fator extremamente importante de riqueza para o país, mas abre em termos de integração social, permite cimentar laços entre as comunidades, permite projetar a integração, favorece a inovação tecnológica. Nós temos que sempre apostar na cultura. Fiquei muito contente em finalmente haver um pacote para a cultura. Obviamente há essa limitação de estar mais alocado às obras, ao património, mas não podemos esquecer também aqui as pessoas e ver maneira de chegar às pessoas. Eu penso que temos que trabalhar todos aí também para encontrar as formas mais próprias para isso se desenvolverem. Em relação aos comentários do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda,
E sobre a saúde eu não posso estar mais de acordo, sempre defendi que se alguma coisa esta crise revelou é que aquelas teorias que existiam na sociedade portuguesa sobre o Estado mínimo e a privatização de todos os sistemas são teorias que enganadoras, porque elas não nos conduzem a lado nenhum. E o Serviço Nacional de Saúde é no fundo a joia da coroa da democracia portuguesa, provou a sua valia durante esta crise, mesmo com algum subinvestimento e suborçamentação que existiu ao longo deste século XXI, com diferentes governos. Ele respondeu, e nós temos que atender não só a reconfigurar o Serviço Nacional de Saúde, eu acredito que isso é possível, mas olhar para uma coisa que nós podemos fazer e pode mudar a trajetória de muitos setores da administração, que é construir bases de dados integradas que possam, a partir dali, facilitar a gestão não só das infraestruturas dos ativos, mas, sobretudo, a gestão da trajetória dos utentes no Serviço Nacional de Saúde. E se nós conseguimos colocar o utente no centro do Serviço Nacional de Saúde, nós vamos dar um salto imenso para o futuro e vamos gerir todos os fluxos, vamos ver as escalas, vamos ter ganhos de eficiência, e eu estou muito atento a isso, porque sou muito solicitado por muitas plataformas de cidadãos preocupados com a saúde. Muitos deles trabalharam no Serviço Nacional de Saúde e saíram, continuam preocupados. Eu penso que há um acervo enorme de informação e de conhecimento que existe, e eu penso também é um desafio do bom funcionamento das sociedades democráticas tentar usar esta infraestrutura de conhecimentos e de saberes que existe, que hoje estão desarticulados, mas tentarmos articulá-los e transformar esse impulso cívico em processos construtivos que ajudem depois à decisão política e ao funcionamento. E eu penso que isso é fundamental. O Sr. Deputado também mencionou a questão dos vários investimentos que vêm do passado e aquilo que está acolhido no PRR. E eu também estive a investigar isso, até porque várias plataformas de cidadãos me suscitaram a atenção para isso. Nós temos investimentos que estão programados para a saúde no âmbito do POSEUR, também do Programa Integrado do PIAS para a saúde, nos vários orçamentos de Estado. Alguns reaparecem aqui no Plano de Recuperação e Resiliência. Temos que depois ver, ao nível da Comissão Nacional de Acompanhamento, é isso que posso prometer, nós vamos também ter especialistas nesta área e pessoas que acompanham para trabalhar, ver, integrar toda esta informação e ver realmente como é que nós podemos usar tudo isto que está aqui, que eventualmente é ainda pouco face à dimensão do problema, mas são 1.383 milhões de euros que têm que ser bem aplicados, e eu acho que isso é fundamental em termos de futuro. Sobre a crise social, também eu estou de acordo, nós não podemos ignorar a crise social. Nós temos, portanto, um pilar fundamental do PRR que foi definido pelo Governo como o pilar das políticas sociais. Eventualmente podemos considerar que as verbas não são aquilo que desejávamos, mas eu estou convicto que nós, trabalhando com esta base, poderemos ampliar. E eu olho para o PRR não de forma isolada, ele tem que ser articulado com o PT 2020, tem que ser articulado com o novo quadro financeiro plurianual, e eu penso que nós temos que integrar todas estas áreas e ver no próximo quadro financeiro aquilo que pode complementar o PRR. Se nós tivermos um trabalho de base bem feito, provavelmente podemos dar um salto para o futuro. Em relação aos comentários da Sra. Deputada do PCP, tocou também no Serviço Nacional de Saúde e partilho dessa grande preocupação. Acho que é fundamental, como já disse, tudo aquilo que falou da precariedade do trabalho e dos salários. Eu acho que isso é um problema endémico da nossa sociedade. Nós somos um país que durante muitos anos apostou no modelo de desenvolvimento económico baseado nos baixos salários e, portanto, a própria precariedade do trabalho. Nós temos que minimizar todas as condições em que o trabalho precário se exerce, temos que proteger o emprego, requalificar as pessoas. Eu penso que a nível dos processos de digitalização isso pode oferecer muitas aberturas para o futuro e para, digamos, a reorganização e a redinamização do nosso serviço produtivo, mas nós não podemos esquecer também as pessoas que eventualmente estão desempregadas e que são uma força de trabalho impressionante que o país
tem à sua disposição. E eu sou das pessoas também que acredita, como dizia o filósofo francês Georges Bataille, que o trabalho é o alicerce do homem. Foi pelo trabalho que nós, a espécie humana, se emancipou da animalidade. O trabalho é estruturante e, portanto, quando vejo a questão do desemprego a subir e quando vejo as ameaças que a robotização e a própria digitalização podem colocar, nós, como sociedade, temos que encontrar saídas e não há dúvida que há novas profissões que se vão desenvolver em termos de futuro, nem que sejam os cuidadores dos idosos, o tratamento de dados, enfim, há muitas áreas que nós temos que desenvolver e reconfigurar, porque eu acho que isso pode ser realmente uma solução importante. E, finalmente, aquilo que referiu da produção nacional é um tema que me é muito caro. E nós descobrimos no auge desta crise pandémica que, por exemplo, algumas moléculas velhas, medicamentos que o país já produziu no passado e são assim designadas no setor moléculas velhas que nós já produzimos, houve descentralização e algumas delas ligadas a terapias oncológicas e tivemos que recorrer aos mercados internacionais, sobretudo à Índia, quando o país já produziu essas moléculas. E o que é que se passa? Se olharmos para as ciências da saúde, são uma ilustração do que podemos fazer no futuro, porque as ciências da saúde têm investigação de ponta, quer investigação clínica, investigação terapêutica. Nós temos clusters no país de empresas como o de Cantanhede, o Biocanta em Cantanhede e outros. Temos algumas startups. Temos competências no país na área da síntese química fina, na área da fermentação industrial, na área da criação de substâncias ativas de medicamentos. Temos empresas que também exportam equipamentos médicos e dispositivos médicos, alguns de alto valor acrescentado. Se nós tivermos uma política também para esta área que favoreça o desenvolvimento da produção nacional, nós podemos dar um salto significativo no futuro. E é por isso que no documento de visão estratégica eu defendo, faça todas estas competências, se tivermos as políticas públicas adequadas, o país pode ser uma fábrica da Europa de medicamentos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Iniciamos então a segunda ronda, dando a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Agora, na segunda ronda, adequamos. Senhora Deputada, obrigado. 2 minutos, por favor. Obrigada, Sr. Presidente, até pelo esclarecimento, é só para estar mais sempre atenta. O que é que eu queria só mesmo concluir a agradecer ao professor António Costa Silva todos os seus esclarecimentos. Mais uma vez eu lhe digo, vou estar aqui a fazer o escrutínio, como tudo, estou bastante preocupada com este programa de obras públicas e acredito que o senhor também está e acredito em tudo, aquilo que diz. E, portanto, temos que ter mesmo muito cuidado para ver se o que se está a passar é aquilo que se diz, outra vez a cultura. Eu também fiquei muito satisfeita com os 2%, até perceber que era um programa de obras públicas outra vez. Portanto, o PSD realmente propôs aqui na Assembleia um pacote que era para as pessoas, como o Parlamento Europeu disse para os governos fazerem, mas, de facto, cá em Portugal transformou-se num programa de obras públicas, achando fantástico que se recuperem os imóveis. Temos um problema estrutural no setor da cultura que é muito grave e que me está a parecer que não estão a dar o devido valor ao que se está aqui a passar. Relativamente à habitação, também desde que aqui entramos nesta legislatura, que andamos a dizer que é o pior indicador de Portugal nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no último relatório que saiu, é vergonhoso, objetivamente, então para nós arquitetos é inacreditável e inaceitável. A dúvida é se está realmente a chegar a quem precisa. Essa é que é efetivamente a nossa dúvida, até porque o Ministro da Habitação, na última vez que cá teve, apresentou um edifício reabilitado na Avenida da República. Portanto, gostava de tentar, nós de facto, a questão e o que eu lhe vou pedir sempre, hoje e sempre que o vir, é faça o escrutínio e sempre que o vir está a fazer o escrutínio, porque nós não conseguimos, não temos elementos para o fazer. Não sei como é que vão ser gastos estes 3 mil milhões, já estamos fartos de perguntar e continuamos sem saber. E temos medo que realmente não vão chegar a quem precisa. E estou a alertá-lo com toda esta força para que faça esse escrutínio. Faça este escrutínio. Isto é realmente importante portanto, tenho a certeza que vai fazer. Quer dizer, estou a dizer isto
com a certeza absoluta que vai fazer, mas é para dizer nós estamos preocupados, temos estado preocupados, temos feito o escrutínio, temos feito o nosso trabalho, mas não estamos nada descansados sobre o que está aqui a passar. E, portanto, enquanto não percebermos e não vimos num papel onde é que eles estão, estes 3 mil milhões, como é que eles vão ser distribuídos, como é que eles estão, quais é que são os critérios, como dizia Seneca, não é? Que gosta tanto de citar, e eu também gosto de filosofia, não é? Portanto, é importante o critério. Onde é que está o critério desta distribuição? Está realmente a chegar a quem precisa ou não? Isto é muito importante para nós, agradeço muito o seu trabalho, o seu empenho e tenho a certeza que é com vontade e com missão, por isso, por favor, convoque o Conselho Superior de Obras Públicas, as ordens dos arquitetos, as ordens dos engenheiros, tudo o que tenha a ver com construção, para haver realmente uma fiscalização deste que é o maior pacote de obras públicas que nós vamos ter para executar nos próximos anos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Duque Costa, por favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Professor António Costa e Silva e dizer que a União Europeia, com o Plano de Recuperação e Resiliência, dá o exemplo. Dá o exemplo que falhou em outros momentos. A União Europeia percebe a necessidade de uma resposta de resiliência e de uma resposta de recuperação económica. Portugal foi o primeiro país a entregar o PRR. Bem sabemos que é uma matéria europeia e que alguns países, ainda hoje, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros colocava, nomeadamente, aquelas que eram as maiores preocupações, nomeadamente os Países Baixos, a Finlândia, a Hungria e a Polónia, a nível daquela que será a aprovação do Plano de Recuperação e Resiliência, mas a Europa dá o exemplo e isso gostaríamos de sublinhar que Portugal foi também o primeiro país a integrar. E, obviamente, temos que olhar sempre uma lógica com os outros indicadores, nomeadamente os 13,9 mil milhões de euros do PRR têm que ser sempre vistos em conjunto com o novo quadro de 33,6 mil milhões e com o remanescente ainda para executar do Portugal 2020 de 11 mil milhões de euros. Algumas questões ainda que gostaríamos de sublinhar. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista sublinha que o Governo ouviu as pessoas, por isso foi possível colocar a cultura com uma resposta, nomeadamente nos seus 240 milhões. Também sublinhamos que se aumentou o valor inicial que estava previsto para empresas, hoje é de 4,9 mil milhões de euros. Sublinhar que, mesmo no remanescente do Portugal 2020, grande parte destes 11 mil milhões de euros são relativos a empresas, porque também é normalmente o ponto mais difícil de executar. Algumas questões ainda, a importância para nós da transição digital, a importância da transição climática. Estamos pela frente do maior programa de habitação alguma vez colocado e se esta pandemia também não aumentou as desigualdades e essas desigualdades devem ser, por isso, também ser combatidas com o Plano de Recuperação e Resiliência. Pergunto ao Sr. Professor sobre a necessidade de transparência, sobre a necessidade de escrutínio, sobre a necessidade de as autarquias serem parceiras na sua execução e de termos um plano de recuperação e resiliência que responda às necessidades do país e que seja transparente na sua execução. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Não? Não temos mais inscritos. Não havendo mais inscritos, o Sr. Professor tem 6 minutos para responder. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, e muito rapidamente sobre as questões que a Sra. Deputada Filipa Roseta colocou, eu registro e vamos fazer um esforço grande para escrutinar, portanto, todo o programa de habitação e de obras públicas. Penso que a minha função aqui será também na Comissão Nacional de Acompanhamento, é agregar as diferentes vontades, fazer o escrutínio. Eu penso que realmente nós temos um problema de confiança no nosso país e de suspeição, às vezes generalizada, e nós só podemos fazer face a isso se os próprios poderes públicos forem transparentes e prestarem contas. E eu penso que já há um percurso muito grande feito a esse nível, mesmo antes do plano, do documento da visão estratégica, onde eu propus que para a execução destes fundos deveria haver um portal onde fossem reportados todos os investimentos e todos os fluxos financeiros, as entidades, e que, portanto, possibilitassem esse escrutínio público. Eu penso desde a primeira hora o Sr. Primeiro-Ministro acolheu essa ideia e, aliás, o Governo, antes
estava também a desenvolver atividades neste sentido. Eu penso que esse portal da transparência está a ser criado, vai ser anunciado, será extremamente importante para exatamente trabalharmos todos em conjunto, porque independentemente das diferenças e dos desacordos que possam existir entre nós temos que procurar aqui, de facto, o chão comum que nos une e que pode levar o país para o futuro. Mas eu penso que a preocupação da Sra. Deputada Filipa Roseta é muito pertinente, porque é um pacote de quase 3 mil milhões de euros, é uma fatia significativa e nós temos que assegurar, em termos dos critérios, da alocação desse investimento, da questão da sustentabilidade dos edifícios e, enfim, de todo o programa de execução, temos que fiscalizar e, da minha parte, o que eu posso garantir é trabalhar com todos, e quer a nível da própria Comissão Nacional de Acompanhamento e com os parceiros, para efetivamente chegarmos a bom porto. Em relação ao Sr. Deputado Hugo Costa Registro, e estou de acordo com todos os seus comentários, ele falou dos vários instrumentos que existem e essa é também uma preocupação grande de articulação, não só do PRR com o PT 2020, mas também com o quadro financeiro plurianual, e estou inteiramente de acordo. Ainda no PT 2020 há cerca de 3.800 milhões de euros para as empresas. É também um facto que na versão final do PRR o pacote para as empresas subiu e está ligado não só ao investimento em inovação, as agendas mobilizadoras, mas também a questão do paradigma de capitalização da empresa das empresas e ao Banco de Fomento. As nossas empresas estão muito centradas e focadas na dívida que tem aumentado, sobretudo agora também com a pandemia, e é necessário também mudar esse paradigma de capitalização, porque empresas que sejam saudáveis, sem dúvida vamos ter uma economia que é também muito mais saudável. Depois todo o alinhamento que está feito com a transição climática e com a transição digital, eu penso que isto são objetivos que estão em consonância com os desígnios da União Europeia, e acho que o Sr. Deputado frisou e bem que nós não estamos sozinhos e, portanto, o trabalho da União Europeia e a resposta da União Europeia aqui, ao contrário da crise anterior, foi uma resposta muito pertinente e muito ousada, e penso que é o caminho, porque estamos unidos neste combate e o Portugal não pode fazer sozinho a transição climática, tem que ser um programa europeu e um programa de todos os países, porque a situação realmente de deterioração do sistema climático do nosso planeta está a acontecer, não tem a ver só com o aquecimento do oceano, com o degelo, porque o gelo reflete a energia solar e se ele desaparece o aquecimento do oceano aumenta, é também com a quantidade de energia que deixamos acumular nos 3 metros superficiais da camada do oceano, e ainda mais pertinente é tudo aquilo que se passa hoje no permafrost, que é o solo gelado que cobre toda a tundra ártica e cobre cerca de 25% do hemisfério norte. Atenção que no permafrost estão contidos cerca de 1,5 bilhões de toneladas de carbono orgânico, é 2 vezes a quantidade de carbono que existe hoje na atmosfera. Se deixamos que este solo gelado aqueça e que este carbono se liberte para a atmosfera, dentro de 10, 12 anos podemos ter uma situação muito difícil no planeta, e é por isso que estes objetivos da transição climática são absolutamente cruciais, como o Sr. Deputado Hugo Costa mencionou, e vamos trabalhar todos para, em articulação com a própria União Europeia, tentar que o país observe as metas que são traçadas, o Programa Nacional de Energia e Clima, o alinhamento com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu. E, finalmente, uma palavra sobre a questão da implementação e do programa e da transparência. Portanto, já mencionei o portal, que eu penso que vai ser absolutamente decisivo, e é evidente que na execução nós temos que ter todos os parceiros. Portanto, a preocupação com as autarquias, com as comunidades intermunicipais, com as CCDRs, eu penso que será atendida, porque são parceiros fundamentais para descentralizar a execução do programa e, portanto, no fundo, termos no país 5 grandes planos de desenvolvimento regional e depois um grande plano para os Açores e outro para a Madeira, que permita aglutinar todos estes investimentos e, enfim, procurarmos que o país dê um salto para o futuro. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Resta-me agradecer, em nome desta Comissão e do Parlamento Português, a sua disponibilidade, também desejar-lhe felicidades para o cargo que agora inicia, para as funções que passará a desempenhar.
O sucesso dessas funções também significará certamente o sucesso do país na execução de um plano ambicioso e robusto. Nós cá estaremos, certamente, para nos encontrarmos outras vezes, nesta Comissão ou noutras, sempre também assinalando a disponibilidade desta Comissão e da Assembleia da República para o trabalho que todos temos que fazer em conjunto. Muito obrigado também pela sua clarividência relativamente às matérias expostas perante esta Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde e obrigado.